como eu falei, vou desligar aqui, né, a minha imagem para vocês ficarem centrados apenas no conteúdo aqui, né? A gente já estou mostrando aqui a tela para vocês, né, de início. E a gente, na última aula, começou a falar sobre função composta, certo? Aí a gente vai dar continuidade e vai terminar essa primeira parte de funções, tá? Finalizando lá com funções logarítmicas e exponencial, beleza? Então, deixa eu fechar aqui a minha câmera e mostrar para vocês aqui nosso segundo... E essa parte de logaritmos e exponencial já entra nesse segundo livro, tá? Fundamentos da Matemática Elementar, volume 2. Então, essa segunda parte, essa continuação de funções, né, já inicia no segundo livro. Mas, como a gente ainda não finalizou essa parte aqui, né, a gente vai finalizar hoje, que é a função composta, né? Eu já iniciei essa parte para vocês, né? Falei na última aula. Tem na gravação. E outra, tem aqui também no YouTube, tá? Vocês podem entrar no YouTube. Deixa eu entrar aqui no meu canal. Tem aqui as aulas todas, tá? Na playlist. Você entra na playlist, tem aqui a turma de vocês, tá? Tem a matemática básica, turma 1, a de vocês é a turma 2, tá? Então, essas todas são as nossas aulas aqui gravadas, tá? Aqui no Teams. Estão todas gravadas aqui para vocês. Beleza? Então, essas aulas aqui, vocês podem estar na sequência, tá? Eu coloquei na sequência das nossas aulas. Vocês podem acessar a qualquer momento, tá? E tirar as dúvidas, né? Por enquanto aqui, 6 visualizações apenas nessa nossa primeira aula, né? Que a gente teve. Né? Então, tentem acessar aí. Claro que a maioria de vocês, como estão aqui no Teams, já vê a aula ao vivo, né? Não precisa entrar no YouTube ou aqui no Siga A, certo? O Siga A também tem o link que dá direto lá no vídeo de cada aula, tá? Então, coloquei aqui no Siga A. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Aqui, turma 2, tá? De vocês. Matemática básica, turma 2. Então, aqui, se vocês observarem no início aqui, né? Vocês vão ver aqui plano de aula, exercício de fixação, né? Aquele lá que eu passei para vocês, que eu disse que não era obrigatório, porém, vocês podem fazer, né? Caso precise de alguma nota lá no finalzinho, né? Aí você diz, não, professor, eu fiz aquele exercício lá, eu participei das aulas, eu fiz isso, e tem como provar. Então, aí você já está respaldado. Então, ó, aula 1, link externo, né? Ou seja, se você acessar aqui, já vai direto lá para a página do YouTube, beleza? E aqui são as aulas ao vivo, tá? No caso aqui, essa aula do dia 7, né? Se você clicar aqui, vai abrir essa parte aqui, onde você vai acessar o link da aula ao vivo. Como eu vou colocar aqui agora, é dessa aula, certo? Vou colocar aqui dessa aula de hoje, né? No caso, a aula de hoje é dia 12/4. Aula do dia 12/4. Né? Link para a aula no Teams. Eu venho aqui, coloco o link, certo? Da aula de hoje. Ctrl V. Abrir em outra janela. Então, olha só o trabalhão que dá, né? Eu vou colocar aqui lá na parte de exponencial e logaritmo. Né? Exponencial. Cadastro aqui a aula para vocês. Então, aqui na turma, né? Se você for na página principal, vai estar lá na função exponencial, que a gente vai iniciar hoje. Aula do dia 12/4.
E aqui eu vou colocando, como são assuntos sobre funções, eu vou colocando em sequência, né, aqui dentro, o que a gente viu, né, as aulas gravadas, tá? E direciona direto vocês para o link do YouTube, tá? Então, eu creio que todos têm acesso ao YouTube, né? A maioria, pelo menos, né? Não é segredo para ninguém utilizar o YouTube. Vocês podem acessar normalmente, tá? E o melhor é que vocês podem até acelerar, né? Tipo, professor, eu não aguento assistir a aula devagarzinho assim. Então, acelera, né? Põe 1.5 ou põe o 2, né? Na velocidade 2 que você quiser, né? Aí facilita a sua vida se você não tiver tanto tempo assim para assistir as aulas gravadas, tá? Então, vamos lá, deixa eu fechar aqui. Eu já coloquei o link aqui, certo? Ó, se eu clicar aqui nesse link da aula de hoje, ele vai me direcionar para essa sala de aula que a gente está tendo agora no Teams, tá? Como eu já ingressei, olha aí, ó, ele abre para mim automaticamente, né? Ele já me direciona para dentro da sala, mas como eu já estou logado, então ele só abre a página para mim. Deixa eu fechar aqui. Assim que a gente finaliza cada aula, eu vou colocando aqui no Siga A, tá? A gravação. Assim que fica disponível, e claro, vai depender da quantidade de internet, né? Se a internet ajudar, que eu tenho que baixar primeiro, né, a gravação e depois colocar lá no YouTube, tá? E claro, tem que esperar lá fazer a transferência e colocar em HD, né? Porque se eu não esperar, vai ficar uma imagem muito distorcida, né? Até no máximo 300, até uma resolução simples, né? Não vai ficar 720, né? Ou 1080, vai ficar uma resolução baixa e eu não quero que vocês fiquem com a resolução baixa. Vamos lá. Essa parte aqui, só relembrando que a gente viu na última aula, função composta, né? Ou seja, é como se a gente fizesse assim descobrisse, né, a imagem da função que passa pelo ponto, né? No caso aqui, f de 2. Então, quando a gente faz isso, a gente só substitui o 2 no lugar do x. Na função composta, o que a gente faz? A gente substitui uma função dentro de outra função, certo? Vamos lá, deixa eu prosseguir aqui. Aqui tem bastante exercício, tá? Para vocês ir exercitando. Mas vamos lá, eu quero ver a parte de... Por que a gente tem que ver isso antes da função inversa? Porque nem toda função composta, ou toda função, ela tem inversa, né? Tem algumas que a gente já viu na aula passada, né? Que eu mostrei para vocês. Da raiz quadrada, é a exponencial, ou é a quadrática, né? X ao quadrado. Então, a exponencial, por exemplo, a da exponencial a gente vai ver, né? Que é a logaritmo, né? Uma inversa da outra. E da função cúbica é a raiz cúbica, né? Então, a gente tem que a inversa... Opa, vou apagar esse aqui. A gente vai ver lá na frente por que tem funções que não têm inversa. Então, da raiz cúbica, ou da função cúbica, é a raiz cúbica, né? Raiz cúbica de x. Então, elas são inversas, beleza? Então, por que a gente tem que saber o que é função, ou que seja uma função sobrejetora ou sobrejetiva, né? O que é uma função sobrejetora? Ela segue um teoremazinho, né? Então, o que define ser uma função sobrejetora? Então, é uma aplicação, né? Uma função de A em B ou de R em R, né? Sobrejetora, a gente diz que ela é sobrejetora ou sobrejetiva, se somente se para todo, ou seja, qualquer valor que eu pegue, né? E que pertence, qualquer elemento que pertence a B, quem é B? Contradomínio, certo? Qualquer elemento que pertença ao contradomínio, existe um elemento X que pertence a A, ou seja, ao domínio.
Opa, ao domínio. Então, ao contrário, né? Ao invés de para todo x que pertence ao domínio, eu pego para todo elemento que pertence a B, ou seja, ao contradomínio, existe um elemento que pertence a A, que é o domínio, beleza? E a gente tem que f de x é igual a y, sempre, né? Então, em símbolos, né, falando isso, o que a gente está falando aqui, né, da definição que é uma função sobrejetora. Então, a função é sobrejetora se somente se, né, se somente se, tem a ida e tem a volta, para todo elemento y que pertence ao contradomínio, existe um elemento x que pertence ao domínio, né, tal que f de x é igual a y. É isso que está escrito aqui acima, beleza? Em símbolos. Então, vamos lá. Então, basicamente, o que a gente está dizendo aqui? Está dizendo que se a função, uma função vai ser sobrejetora se somente se a imagem for o próprio contradomínio. É simples. Se a imagem for igual ao contradomínio, a função é sobrejetora, beleza? Ou seja, a gente sabe que o contradomínio, né, no caso aqui o B, né, nessa definição, a gente está usando o contradomínio como B, a gente tem que dentro dele tem uma imagem, certo? Dentro do contradomínio a gente tem um conjunto imagem. Só que se esse contradomínio for igual à imagem, então a gente tem que a função é sobrejetora. Ou seja, não vai ter a imagem não vai ser um subconjunto do domínio, e sim vão ser iguais, né? Ou semelhantes, ou congruentes, né? Os conjuntos. Ou seja, vão ter os mesmos elementos. Se o contradomínio e a imagem têm os mesmos elementos, então a gente diz que são iguais, conjuntos iguais, né? Beleza. Então isso diz que para a gente que a função é sobrejetora. Ou sobrejeção, né? Ou sobrejetiva. Beleza? Então como é que isso acontece, né? Usando um exemplo aqui. Então, dado uma função f, né, de A, onde a gente tem os elementos menos 1, 0, 1 e 2, em B, né, que é o contradomínio 1, 0, 1 e 4, a gente tem que a lei definida, né, é a função quadrática, né, onde a gente tem f de x igual a x ao quadrado. É a função quadrática, né, a função do segundo grau, que a gente viu no assunto anterior. Então, ela é sobrejetiva. Por que ela é sobrejetiva ou sobrejetora? Né? Por quê? Porque todo elemento que está no conjunto B, né, que é o contradomínio, ou seja, qualquer valor YA, 0, 1 e 4, existe um elemento X que está no domínio, tal que eles respeitam o quê? A lei. Que lei é essa? A função quadrática. Ou seja, qualquer elemento que passe por essa setinha, né, pela função aqui, vai sempre ter o mesmo resultado, né, conforme passando pela lei da função, conforme ela passe por essa lei, né? Então aqui, ó, se eu colocar aqui no lugar do x o zero, né, o f de zero, 0 ao quadrado é 0, beleza. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. 1 ao quadrado, 1 positivo. E 2 ao quadrado, 4. Né? 2 vezes 2, 4. Beleza. Então, a gente tem o quê? Que os elementos, né, do contradomínio aqui são o quê? A minha imagem. Então, a gente viu aqui que o conjunto B é igual ao conjunto imagem, certo? Porque esses elementos aqui são a imagem, né, que passa por essa função. São as imagens. Né? E como o conjunto A, que é o domínio, é limitado, né? Ou seja, ele tem apenas 4 elementos, então a gente pode confirmar de certeza que isso acontece.
né? De certeza. Então, a gente observa aqui que é uma função sobrejetora porque resultou em o contradomínio ser igual à imagem, beleza? Contradomínio igual à imagem. Tem outros exemplos aqui, mas eu vou passar, tá? Para a gente ver o máximo, ver logo todo o assunto e a gente só vai fazendo alguns exercícios. E lembrando, eu provavelmente mudei, provavelmente não, eu mudei o dia da prova, tá? Então, seria, eu acho que na quarta-feira agora, né? Segundo o nosso plano de aula. Então, já não vai ser quarta-feira agora, talvez seja só na próxima quarta, tá? Mas eu vou avisando durante as aulas. Vamos lá, função injetora, né? A gente viu que é sobrejetora e agora injetora. Para injetora é mais, digamos, é mais lógico, né? A gente vê essa definição. Olha só. Então, uma função é uma aplicação, né, de f de A em B, né? A gente diz que ela é injetora ou injetiva, né? Ou é uma injeção. Quando que isso acontece? Se somente se, né, quaisquer que sejam x1 e x2, né, dois elementos, né, do domínio, certo? Não precisa ser as raízes em si, mas sim dois elementos do domínio, beleza? E que eles sejam diferentes, né, x1 diferente de x2, resultar em f de x1 diferente de f de x2. Né? Ou seja, se então, né? Então, se isso acontece, x1 e x2 serem diferentes, então o f de 1 e o f de 2 têm que ser diferentes também. Ou seja, o nosso y, né? Nosso y1 tem que ser diferente do nosso y2. Certo? Beleza. Então, ou seja, a gente tem que ter coordenadas diferentes. Né? x1 é diferente de x2, então coordenadas diferentes aqui também, né? y1 tem que ser diferente de y2. Beleza. Então, deixa eu apagar aqui para não ficar tão poluído. Vamos lá. Colocando em símbolos, né? O que significa isso? Ou seja, a função, né? A aplicação de A em B é injetora. Se ela é injetora, né? Se somente se é se somente se, então aqui tem que ter uma setinha de volta, né? Tem a ida e tem a volta. Se é se somente se. Para todo x1 e x2, né? x1 pertencente ao domínio e para todo x2 pertencente ao domínio, né? Então, isso aqui acontece, né? Se x1 é diferente de x2, implica que y1 é diferente de y2, ou f de x1 diferente de f de x2, tá? Então, se vale para que eles sejam diferentes, vale para a igualdade também, só que essa ordem inverte, tá? A gente vai ver aqui, ó. Então, se vale para diferença, também vale para a igualdade, tá? Então, ela pode ser injetora também, se somente se, aqui está certinho, ó, para todo x1 pertencente ao domínio e x2 pertencente ao domínio, agora aqui inverte a ordem, né? Então, o y1 tem que ser igual ao y2, ou seja, f de x1 igual a f de x2, implica em x1 igual a x2, né? Aqui tem a igualdade. Se eu falo de igualdade, eu tenho que inverter essa ordem, tá? Então, aqui é diferente, então eu primeiro olho para os elementos do domínio, né? Se eles são diferentes, depois eu vou para os elementos da imagem, tá? Lembrando que aqui é a imagem. E aqui é o meu domínio. Então, se eles são diferentes, né? Os elementos do domínio são diferentes, os elementos da minha imagem também vão ser diferentes. Agora, se eu olho lá que a minha imagem, os elementos da minha imagem, eu tenho dois elementos e eles são iguais, então os elementos do meu domínio têm que ser iguais. Né? E, claro, para ser uma função, né? A gente viu isso lá no início das nossas aulas.
Eles têm que ser iguais. Não tem como. Vamos lá. Então, em um lugar, né, dizemos que uma função, em primeiro lugar, né, dizemos que uma função é injetora de A em B, né? Então podemos dizer que f é uma injeção de A em B, né? Uma injeção injetiva sobre e assim a gente define, né? A partir dessas duas aqui a gente, claro que vai ter conteúdo que a gente vai ter que olhar para essa parte aqui, né? Vai ter exercício que a gente vai ter que olhar para essa parte aqui, onde ela é injetora, se isso acontece, né? Se a diferença entre os elementos do domínio implicar na diferença dos elementos da imagem. E vai ter casos que a gente vai olhar para essa parte aqui. A gente nunca vai usar as duas ao mesmo tempo, tá? A gente ou usa uma, que é a diferença, ou a gente usa a igualdade, certo? Ou a gente usa a diferença ou a gente usa a igualdade, beleza? Aí vai depender do exercício, né? Se facilita a gente fazer pela diferença ou pela igualdade. Então, ela é injetora, né? Uma função injetora, se cair em um desses dois casos, tá? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui um exemplo aqui, ó. Essa função aqui é uma função onde a gente tem o domínio 0, 1, 2, 3. É uma aplicação, né? E o contradomínio é 1, 3, 5, 7, 9, ou seja, números ímpares. Beleza? Então, ela é definida por essa função afim aqui. Ou pela lei, né? E ela é injetora. Por que ela é injetora? Olha só. Pois os elementos distintos de A, né? Ou seja, x1 é diferente. Distintos quer dizer o quê? Diferente. Diferente de x1, diferente de x2, que é diferente do x3. Quem é esse x1, x2, x3, professor? Esse 0, esse 1, certo? Se eu pegar aqui na sequência, o x1 vai ser o 0, x2 vai ser o 1, x3 vai ser o 2, né? E o x4 vai ser o 3. Então, todos eles vão ser... Opa! x4, né? E o x4 aqui vai ser o 3. Então, todos eles a gente vê que são diferentes, né? Os elementos são diferentes. Opa, aqui é um 4. E os x4 são diferentes. Esses 4 elementos do domínio são todos diferentes. Então, se eles são diferentes, cai nessa primeira aqui, né? Se o x1 é diferente de x2, que é diferente de x3, que é diferente de x4, e tem que implicar que as suas imagens também têm que ser diferentes. Então, vamos lá, vamos voltar para cá. Então, a gente tem x1, x2, x3 e x4. Beleza. x4 aqui. x4 é o nosso 3. Então, aqui a gente tem elementos aqui passando por essa função, né? Por essa lei. Essa função afim, que é uma reta, né? O gráfico dela é uma reta. Então, a gente tem o quê? Que os elementos passando por essa função, né? Olha aqui a função aqui, ó. Passando por ela, eu vou ter imagem 1, né? Se eu colocar aqui 2 vezes 0, é 0, mais 1 é 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. 2 vezes 1, ou 2 vezes 2 é 4, com mais 1, 5. E 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Beleza, eu tenho aqui a minha imagem, que está dentro do meu domínio. Ó, a imagem está dentro do domínio aqui, ó. Que são o quê? 1, 3, 5 e 7. Mas, professor, faltou o 9 ali. O que que tem? O 9 não é imagem, porém ele está dentro do contradomínio. Não necessariamente ele tem que ter uma correspondência com os elementos do domínio. O que eu tenho que ver é que cada elemento do domínio, diferente um do outro, eu vou ter imagens diferentes. Ou seja, eu não vou ter uma setinha partindo do 3 e me dando duas imagens iguais, né? Ou aqui, no caso aqui, a imagem do 2 é o 5. E a imagem do 3 é o 5 também? Não pode, né?
pela definição aqui de injetividade, a gente não pode ter imagens iguais, né, para cada dois elementos diferentes. Então, se o 3 e o 2 são diferentes, eu tenho que ter duas imagens diferentes, beleza? Então, aqui a gente tem uma injetividade, ou dizemos que a função, essa função aqui, ela é injetora. Por quê? Porque isso acontece, né? Para cada x, 1, 2, 3 diferentes, 4, né? A gente tem que o f de x1 é diferente, lembrando que eu estou fazendo no mouse, tá? Por isso que eu demoro um pouquinho e sai tudo torto. Eu não tenho mesa digitalizadora, tá? F de x2, né? Opa, faltou o x aqui, né? São todos diferentes. Creio que deu para entender, né? Senão a gente vai demorar muito aqui nessa parte. E, claro, isso aqui é diferente, né? Até o f de x4, né? Só para economizar aqui. Então, são todos diferentes. Então, se os elementos do domínio são diferentes, os elementos da imagem têm que ser diferentes, certo? Então, isso indica para a gente que é o quê? Que a função é injetora, beleza? Ou injetiva, ou que há uma injetividade, beleza? Isso aqui é importante, né? Não sei tanto para a computação, mas para a matemática, a parte da matemática é muito importante, principalmente no estudo de funções, tá? Então, vamos lá. E tem como saber de outras formas também, né? Eu vou passar esses exemplos aqui, beleza? Vamos lá. E o que quer dizer que uma função é bijetora ou objetiva, ou que há uma bijeção, né? É simples. Se ela é bijetora, ela tem que ser sobre e injetora ao mesmo tempo. Ou seja, tem que ser as duas definições anteriores, tá? Para ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, tá? Então, uma função f é bijetora se somente se é sobrejetora e injetora, tá? Sobre e injetora ao mesmo tempo, tá? Então, a gente tem uma função bijetora. Então, eu não posso falar que uma função é bijetora se ela for somente injetora, tá? Se ela for injetora, ela é só injetora. Mas se ela for injetora e sobrejetora, né, a gente tem que a função recebe o nome de bijetora, beleza? Vamos lá. Então, escrevendo, né, simbolicamente, né, a função f, né, que é uma aplicação de A em B, uma função bijetora se somente se para todo y pertencente ao contradomínio, né, lembrando que B é o contradomínio, existe um x do domínio tal que f de x é igual a y, tá? Ou seja, a gente sempre vai ter uma imagem ali, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem uma objeção aqui, por exemplo. Aqui, para analisar se é uma objeção, a gente tem que ver se ela é injetora e sobrejetora, né? Que ela é injetora já está na cara, né? Esse elemento tem um único elemento da imagem, esse daqui tem um único elemento da imagem, esse daqui também, né? Esse aqui também. Então, ou seja, o x, né, x1 é diferente do x2, né, e que é diferente do x3, que é diferente do x4. Isso implica para a gente que é o quê? Que o f de x1 é diferente do f de x2. Opa! F de x1, opa, deixa eu voltar aqui. F de x1 é diferente do f de x2. Isso aqui é a definição de injetividade, né? Então, a gente tem aqui uma injetividade. Beleza, já confirmamos aqui só de olhar para esse gráfico de setas aqui. Beleza. Então, é injetiva. E quando é sobrejetiva? Quando a gente tem que o contradomínio é igual à imagem. O contradomínio é igual à imagem aqui nesse caso? É. Todos os elementos recebem uma setinha.
Então, todos os elementos do conjunto B, do contradomínio, recebem uma setinha, logo o conjunto B é igual à minha imagem. Se ele é igual à minha imagem, então é sobrejetiva. Então, eu concluo que, se ela é injetiva e é sobrejetiva, então eu tenho que a minha função é bijetiva ou bijetora, tá? Então a gente tem uma bijeção aqui, né? Nesse caso, dessa função. Então essa função aqui, né, que passa por essa função afim, de novo, é uma função bijetora. Por que que é bijetora? Porque ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, tá? Ela é sobre e injetora ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Não, vou passar um pouquinho esse exemplo, tá? A gente vai ver mais exercícios adiante. Então, vamos lá. Aqui tem alguns exemplos só de olhar para o gráfico, né? Eu vou passar um pouquinho. Aqui tem composta de sobrejetoras, né? Eu vou passar também. Basicamente, é só utilizar as mesmas definições, tá? Composta de injetoras. Mas eu vou voltar aqui, deixa eu ver aqui. Como o teorema é pequeno, eu vou voltar aqui. Eu não vou falar da demonstração, tá? Mas eu vou falar aqui do teorema. Então, se duas funções f de A em B e g de B em C são sobrejetoras, né? Ou seja, duas funções sobrejetoras, então a composta delas, tá? G bola F, né, de A em C, também é sobrejetora. Ou seja, se a gente tem composta de sobrejetoras, funções sobrejetoras, a sua composta também será sobrejetora, tá? E aqui tem a demonstração. Vou pular essa parte um pouquinho, tá? E aqui é injetora, composta de injetoras. Então, se eu tenho duas funções, né, f de A em B e a g de B em C, são injetoras, né? Eu já confirmei isso, que elas são injetoras, né? O x1 é diferente de x2, implica que o f de x1 é diferente do f de x2. Então, a minha função, né, composta, g bola f, também será injetora, beleza? Esses são resultados importantes caso tenha algum teorema, né? Algum exercício que você vai fazer que você tem que usar a definição, um teorema. Mas nesse caso aqui a gente não vai utilizar esses teoremas, tá? Vamos lá, deixa eu pular aqui um pouquinho. Aqui tem alguns exercícios, né? De gráfico de setas aqui, né? Gráficos da função para vocês analisarem a partir dos gráficos, né? Aqui tem algumas funções, né? Uma aplicação de n em n, ou seja, dos naturais em naturais, né? E aí vocês vão fazer um estudo aqui sobre essas funções. Claro, não é necessário fazer tudo, né? Todos os exercícios, mas o que você achar que é o suficiente para você aprender esse assunto, tá? Ou você relembrar esse assunto, porque aqui tem exercícios variados, tá? Vamos lá. Função inversa. O que é a função inversa? Então, vamos ver um exemplo preliminar. Lembrando que eu estou utilizando o próprio PDF do livro, que é para agilizar nosso conteúdo, tá? Porque se eu for escrever tudo aqui, a gente vai demorar muito e não vai ver nada, tá? Então, vamos lá. Dados os conjuntos A e B, né, consideremos a função que é a aplicação de A em B, né, desses conjuntos, definida pela função afim. Né? Função afim 2x menos 1, certo? Então, a gente nota o seguinte, que essa função ela é bijetora, né? Ela é bijetora porque temos aqui que é uma injeção, né? Há uma injeção. Para cada elemento do domínio, a gente tem um elemento diferente aqui no contradomínio. E vemos também que a imagem é igual ao contradomínio, né? O conjunto B é igual à imagem. Então, ela é sobrejetora e bijetora. Beleza? Então, a gente tem os seguintes pares ordenados, né? 1, 2, 3, 3, 5 e 4, 7.
Beleza. E a gente viu aqui, como eu falei, né? O domínio é o conjunto A. E a gente viu que a nossa imagem é o conjunto B. Certo? Ou seja, isso aqui configura o quê? Sobrejeção, né? Sobrejetora. Certo? Beleza. E ela é injetora porque cada elemento aqui do conjunto A, né, que é do domínio, é diferente, eles são diferentes entre si, 1, 2, 3 e 4 são diferentes. A gente tem 1, 3, 5 e 7 que também são diferentes. Então, os elementos aqui, f de x1 é diferente de f de x2. Beleza. Então, a gente vai ter uma relação inversa, né, que é dada por esse f a menos 1, né? Esse menos 1 significa a inversa da função, tá? Então, f a menos 1, a gente troca o quê? As componentes de ordem, né? No caso aqui, a gente tinha que era x, que vem primeiro, né? X e y, certo? Agora a gente tem a relação inversa, ou seja, a gente muda de ordem as componentes ali do par ordenado. Então agora a gente tem que y e x, né? Muda de ordem o par ordenado, y e x. Então agora quem vai ser o meu elemento do domínio? Vai ser o y. Quem vai ser minha imagem? O x. Eu inverti a ordem. Lembrando que esse par ordenado pertence à função, tá? Tem que pertencer à função original. Beleza. Então, a função inversa de f de x, que a gente chama, né? E também é também uma função, pois f é uma bijeção, né? E é a bijeção, presta atenção, é a bijeção de A em B. Isto é, para todo elemento. Então, o que o senhor quer dizer com isso, professor? Quer dizer que se eu só tenho uma relação inversa ou uma função inversa, se for uma função bijetiva, se tiver uma bijeção, sim. Basicamente é isso. Por quê? Porque se vocês observarem, ó, o meu conjunto B agora aqui, ó, virou o meu domínio. O B é o meu domínio e o A é o meu contradomínio agora, né? É o meu contradomínio, que também vai ter como imagem o contradomínio, beleza? Então são iguais, porque tem que ser sobrejetora, beleza? Os elementos aqui são diferentes, os elementos da imagem também são diferentes e do domínio também. Então é injetiva, é injetora. Injetora e sobrejetora, eu tenho que a função é bijetora. Então, quando eu tenho essa relação inversa, essa função inversa, eu só vou ter ela quando eu tiver uma bijeção. Isso aqui é importante, tá? Eu meio que perdi até uma monitoria de cálculo uma vez por causa disso, porque eu não sabia, não lembrava disso aqui, né? Porque a gente estuda no ensino médio e às vezes o professor nem ensina isso aqui para gente. Aí eu perdi uma monitoria por causa disso aqui, porque essa definição é importante, porque nem toda função vai ter a inversa. Mas para que ela tenha a inversa, eu tenho que ter uma bijeção, beleza? Eu tenho que ter uma bijeção. Por quê? O elemento aqui, ó, do par ordenado, ele inverte. Se ele inverte, então eu tenho que ter uma bijeção, né? Eu tenho que ter esses elementos aqui que vão se tornar, quer dizer, os elementos que eram da minha imagem, do contradomínio, vão se tornar os elementos do domínio, né? Ou seja, eu inverti. Se eu invertir, os elementos do domínio vão ser do contradomínio vão ser meu domínio, e o do meu domínio vão ser o meu contradomínio, que com certeza continuarão sendo iguais à imagem, beleza? Para ser sobrejetivo. Então, o que acontece aqui, né? A gente tem que, para todo, né, y pertencente ao domínio, existe um único elemento x pertencente ao contradomínio, tal que esse par ordenado, né, esse par ordenado pertence à minha função inversa, f a menos 1. Então, a função inversa é formada pelos pares ordenados. Esses pares ordenados aqui, né?
1, 1, 3, 2, 5, 3 e 7, 4. Beleza. Então, eu só inverti aqui, né, a ordem do meu par ordenado, que era o quê? 1, 1, 2, 3, 3, 5 e 4, 7. Beleza, tá aqui, ó. Esse daqui são os conjuntos dos pares ordenados da minha função f. Então, eu só inverto aqui. Então, a gente diz o que agora, né? A gente tem o quê? Como eu falei aqui para vocês, que o nosso domínio da função inversa vai ser agora o conjunto B, né? Que eu já tinha falado para vocês. Então, esse conjunto B é o nosso domínio. E a imagem vai ser quem? O conjunto A. Porque eu inverti a ordem, né? Desculpa, inverti a ordem. Beleza, entendido isso, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa, né? Algum exercício que realmente indique para a gente que isso acontece. Vamos lá. Vamos ver aqui. Opa, passei demais. Vamos lá. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Se essa função ela é bijetora e ela tem a sua inversa, então a inversa dela vai ser essa função aqui. Como é que a gente sabe disso, né? Como é que a gente encontra essa função inversa aqui? Tá? Como é que a gente encontra ela? Simples, é só isolar o x. Né? É só isolar o x. Então, essa é a nossa função, y é igual a 2x menos 1. A nossa inversa vai ser, ou seja, o que está em função de x. Ou seja, a nossa função agora, ou em função de y, né? É como se a gente tivesse um x de y agora, tá? Um x de y. Um f de y, né? Porque lá a nossa função anterior, né, a nossa função que a gente tem aqui, essa função aqui, ela é dada dessa forma, né? F de x. Por quê? O y, a gente só vai encontrar o y a partir da variável x, né? Conforme vai variando esse valor aqui do domínio. Então, conforme ele vai variando, a gente diz o quê? Que a função aqui, y, está em função de x. Ou seja, ela depende de x, o y depende de x para que ele exista, né? Para que ele vá variando também, né? E aqui ao contrário, né? A gente tem um f de y, ou seja, o x aqui depende do y, da variação do y para que ele exista aqui, né? Para a função existir. Beleza? Então, de uma forma simples, né? Eu expliquei aqui, tá? Beleza. E agora, como é que a gente encontra aqui, professor? Como é que a gente encontra isso aqui? Basta isolar, né? Como eu falei para vocês. A gente não está nessa função aqui, então eu vou pegar ela e vou escrever em função de y. Aqui está em função de x, eu vou colocar em função de y. Então, eu coloco, passo o menos 1 para o outro lado, né? Vai ficar o quê? Y mais 1, certo? E como o x está multiplicando, eu passo dividindo. Divido aqui por 2 e sobra quem do outro lado? Somente o nosso x. Pronto, já encontrei a minha função inversa. Tá? Alguns livros trazem a função, você pode reescrever isso aqui como em função de x também, tá? Então você pode escrever assim, f de x como sendo x mais 1 sobre 2. Tá? Alguns livros trazem assim, dessa forma. Tá? Não tem problema. Mas é basicamente isso aqui, né? Isso aqui que a gente escreve. Por que que traz assim? Porque quando a gente for fazer no caderno, né? Ou escrever o gráfico da função, fica mais fácil da gente entender. Beleza? Então, vamos ver se isso é verdade. A nossa função é 2x menos 1, certo? Se eu colocar aqui a função inversa, ó, não tem inversa, né? Não tem, infelizmente.
Então, eu tenho que fazer a minha função inversa. Tá? Então, qual será a minha função inversa? Vai ser x mais 1. Tá? Isso tudo, opa, tem que colocar entre parênteses, né? O x mais 1. Entre parênteses, dividido por 2. E dou um Enter. Então, essa função aqui vai ser a nossa inversa. Beleza, professor. E como é que eu sei disso, professor? Como é que eu vou saber que isso aqui é verdade? Olha só. Eu vou colocar um ângulo aqui entre essas duas retas. Tá? Opa, é a outra, né? Ângulo. Deixa eu colocar aqui esse ponto aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu criar aqui primeiro uma interseção, né? Criar pontos, né? Vou criar ponto aqui. Um ponto aqui, outro ponto aqui e a interseção entre elas duas aqui, beleza? Então a interseção entre elas aqui é no ponto 1, 1, certo? Ou seja, eu vou ter elemento do domínio e a imagem idênticas aqui nesse ponto. Ou seja, é aquela famosa solução do sistema de equações, né? Se a gente fosse escrever essas duas funções como um sistema de equações, tá? Então a gente ia ter como solução 1 e 1. X igual a 1 e y igual a 1, beleza? Agora eu vou colocar o ângulo aqui, né? Por que eu quero mostrar o ângulo para vocês? Para vocês verem o que vai acontecer aqui. Como é que a gente sabe que esses dois aqui são inversos? Essas duas funções são inversas. Então vamos lá, ó. O ângulo aqui é 36,87 graus. Beleza. Vamos voltar aqui. Então eu tenho duas funções, tá? Deixa eu voltar para cá. Então a gente vai ver o seguinte, se eu tenho que uma função é inversa da outra, aí vocês podem traçar aqui ó, uma reta. Essa reta recebe o nome de bissetriz, tá? Então eu vou colocar a bissetriz aqui nesse ângulo, tá? Opa, acabei colocando errado aqui, vamos lá. Esse ângulo aqui. Beleza. Então vocês vão ver o seguinte, que essa bissetriz aqui vai cortar esse ângulo em duas partes iguais, né? Lembrando lá de geometria, o que é a bissetriz? É a reta imaginária, né, que corta o ângulo em duas partes iguais. Se vocês observarem aqui, é realmente o que está acontecendo. Mas vamos tirar essa dúvida, né? Vou colocar um ponto aqui em cima da reta da bissetriz. E lembrando, a bissetriz tem que sempre ser a identidade. Vocês vão ver isso, tá? Mais tarde. Vamos lá. Então aqui eu vou colocar o ângulo aqui entre o ângulo ACD. Olha lá, o que que apareceu para a gente lá? O ângulo B, né? O ângulo beta, 18,43. Aí se você pegar aqui 36,87 e dividir por 2, né? Porque a bissetriz divide o ângulo em duas partes, em dois ângulos iguais, eu vou ter 18,435, né? Ou aproximadamente 18,43, né, graus. Beleza, então isso é verdade, professor. E que reta é essa daqui, pessoal? Essa reta é a reta identidade, tá? A reta da função identidade, a bissetriz. Se eu colocar aqui, a identidade é y igual a x, certo? Dou um Enter. Cadê ela? Sumiu. Por que que sumiu? Porque ela está subscrita na bissetriz. Olha só, vou apagar a bissetriz. Aqui surgiu a nossa identidade, função identidade. Olha aqui, ó. E se eu apagar aqui, ó, beleza, é a bissetriz, ó, nossa função identidade. Mas, professor, por que que aqui está menos 0,71x mais 0,71y igual a zero? Porque esse aqui é outro formato, né, da nossa função. Mas se vocês colocarem, isolarem, né, dividir tudo por 0,71, vocês vão ter a função
identidade. Divide aqui tudo, toda a função por 0,71. Vai ser menos x mais y igual a zero. Passa o x para o outro lado, fica x igual a y. Beleza? Então, aqui a gente tem que a bissetriz é a identidade. Então, aqui a gente tem uma função inversa, né, da função x ao quadrado, ou x ao quadrado não, 2x menos 1. Então, a nossa g vai ser a função inversa. Beleza, então vamos ver outro teorema aqui. Então, se a gente tem uma função f, a aplicação, né, de A em B, então a nossa função inversa, a nossa relação inversa vai ser uma função de B em A, né? Se inverteu, vai inverter os nossos conjuntos, né, do domínio contra domínio. Se somente se é bijetora, né? Então, por isso que eu ressaltei lá para vocês que a função tem que ser bijetora, bijeção, tem que ter uma bijeção. Então, esse teorema aqui fala para a gente o seguinte, que eu só vou ter uma relação inversa se a função é bijetora, beleza? Então, eu não vou demonstrar aqui para vocês, tá? Tem a demonstração, vocês podem dar uma olhada, tá? Vou passar aqui algumas coisas, deixa eu ver aqui. Isso aqui eu já falei também, né? Aqui tem algumas determinação da inversa. Isso aqui também eu já falei, né? De forma mais rápida, né? Mas basicamente o que eu fiz aqui agora no gráfico para vocês do GeoGebra, tá? Deixa eu passar aqui um pouco mais. Deixa eu ver aqui, tem algumas propriedades. Como vocês são da computação, não vou cobrar de vocês. Olha aqui, ó. Tem até a parte gráfica, né? Como colocar aqui, ó, a função. Eu tenho a função, tenho a minha inversa, né? Eu encontrei a inversa já. E eu vou sempre traçar uma reta bissetriz, cortando o ângulo entre essas duas retas. E esses ângulos têm que ser iguais, né? Para ser uma bissetriz. E a gente encontra aqui que essa bissetriz é a nossa reta x igual a y ou y igual a x, né? É a nossa função identidade, tá? Nossa função identidade. Beleza? Identidade. Então, aqui, ó, tem para várias funções. Ó, função quadrática, né? Função x ao quadrado. Qual é a inversa dela? X raiz de x. Então, esse gráfico aqui em vermelho é a inversa da função quadrática, né? Na parte positiva, porque a gente sempre vai ter somente a parte positiva aqui nesse caso, né? Então, aqui, fazendo esse parâmetro, ou a gente pode fazer aqui logo, né? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu apagar essas retas aqui. Interseção. Esconder tudo, né? Esconder logo tudo. Vou esconder tudo aqui e vou fazer mais aqui embaixo. Então, a nossa função x ao quadrado é essa daqui, certo? E a raiz quadrada de x? SQRT, né? Ou SQR, né? Aí, ó, já aparece lá pra gente a função, raiz quadrada. Claro, se eu não quiser utilizar aqui o tecladozinho, né? O mini teclado alfanumérico, né? Que fica minimizado aqui no canto inferior esquerdo, tá? Da tela do computador. Então, aqui, vocês podem utilizar aqui, ó, de forma direta. Raiz quadrada de quem? De x, né? Aí você volta lá para onde você estava escrevendo. Raiz quadrada está aqui, ó, de x. Dou um Enter. Então, essa parte aqui, como a raiz quadrada a gente tem que a imagem é sempre positiva, então a gente vai ter imagem positiva, né? E reais positivos, tá? Então a gente tira disso aqui o seguinte, ó, da raiz quadrada, né? Desse gráfico aqui em azul. A gente tira que é uma função de R não negativo, né? Uma aplicação. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. É uma aplicação dos reais não negativos em reais não negativos, né? Reais não negativos. Porque a gente vai ter imagem e domínio sempre positivo aqui, né?
nesse gráfico em azul, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem apenas que olhar para essa parte aqui, ó, essa parte positiva. Então, olhando para essa parte positiva, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu apagar essa parte aqui. Se a gente traçar uma reta, né, cuja interseção a gente pode pegar aqui a partir da interseção entre essas duas curvas, ó. Vou pegar a interseção dessa com a interseção dessa curva. Ó, deu para a gente o ponto E. Esse ponto E é 1, 1. Tem coordenada 1, 1, certo? Então, a gente tem, se a gente for traçar uma reta aqui, vou colocar um ponto aqui, um ponto na origem, né? Vou colocar um ponto na origem e vou traçar uma reta a partir desses dois pontos. Olha só. Uma reta nesse com esse daqui. Olha o que deu para a gente aqui, ó. Deu essa reta em preto, né? Eu vou colocar em laranja aqui. E vou aumentar... Opa! Ah, tenho que selecionar aqui primeiro, tá? Então, eu vou colocar em laranja e vou aumentar aqui. Então, essa reta aqui em laranja é a nossa reta da função identidade. Olha só, que interessante. Claro que a gente vai olhar só para a parte positiva, né? Ou seja, o que está sempre no primeiro quadrante, né? Tanto no domínio como na imagem, né? Positiva. Então, essa reta em laranja aqui é a nossa reta identidade. Sempre vai gerar uma reta identidade, que é a nossa bissetriz, tá? Ah, professor, mas aqui não tem ângulo, porque são curvas, não são retas. Mas é a nossa reta chamada bissetriz, tá? Ou seja, a gente vai ter uma simetria, né? Entre essas duas imagens, se a gente olhar só para a parte positiva, para essa parte positiva aqui. Né? Se a gente olhar só para a parte positiva e esquecer da parte negativa ali, a gente vai ter uma bissetriz, né? Como é que a gente fala? Uma simetria, né? Entre essas duas imagens, beleza? Vamos lá. Então, lembrando, esse daqui é o gráfico da nossa raiz quadrada de x, né? E essa daqui é da nossa x ao quadrado, nossa função quadrática. Beleza? Então, realmente, a gente tem aqui uma reta, que é a nossa reta identidade, sempre vai ser, tá? Cortando aqui e fazendo esse eixo de simetria, né? O papel do eixo da simetria. Simetria entre essas duas curvas. Aqui nesse caso, a função cúbica, né? Também a gente vai ter a sua inversa, que é a função raiz cúbica de x, né? Ah, professor, como é que a gente encontra isso aqui? Como é que a gente sabe que essa daqui é a função inversa? Como eu falei para vocês, basta eu fazer ao contrário, né? Se eu quero encontrar isso aqui, então eu tenho que colocar isso aqui em função de y. Então, tiro a raiz cúbica em ambos os lados aqui, ó. Deixa eu até aumentar aqui. E deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. E diminuir aqui a espessura dessa linha, né? Senão vai ficar muito grossa. Então, olha só. Eu estou tirando aqui a raiz cúbica de y e a raiz cúbica de x ao cubo, certo? Aí a gente sabe o seguinte, que aqui vai ficar, corta a raiz cúbica com esse cubo, vai ficar x, certo? E aqui vai ficar a raiz cúbica de y. Beleza, professor. E agora, o que eu faço? Nada, já encontrou aqui, ó. Isso aqui é a nossa inversa. Já encontrou a inversa, agora eu coloco em função de x, que é para eu conseguir fazer a minha função lá no gráfico. Então, isso aqui eu inverto aqui os valores, né? Ou seja, as variáveis. Então, vai voltar para isso aqui, ó. Vai vir para cá. Então, a gente tem aí a nossa inversa, rapidamente. Tá? Então, lembrando, o que eu faço de um lado, eu faço de um outro. Tá? Então, se eu tenho aqui raiz cúbica de um lado,
eu tenho que colocar a raiz cúbica do outro lado também, da igualdade, beleza? Porque senão não vai ser igualdade, né? Eu não vou ter igualdade, eu vou ter isso aqui, uma diferença, né? Eles vão ser diferentes. Então, se a igualdade que eu faço de um lado, eu faço do outro, beleza? Vou voltar aqui. Então, vamos lá. Então, a gente também tem, né, a função composta entre duas... São composta entre inversas, entre funções inversas. O que é que acontece? O que eu acabei de falar para vocês. Sempre que a gente tiver uma função bijetora de A em B e a função inversa, né, dessa função f, né, se a gente fizer a composta dela com a sua inversa, né, ou seja, f a menos 1 com a f, a gente sempre vai ter a nossa função identidade, tá? Função identidade no conjunto A, né, do conjunto do domínio, né, nesse conjunto. E aqui, a mesma coisa. Se a gente fizer f bola f a menos linha, lembrando que são diferentes, né? Essa ordem, se a gente inverter essa ordem, a gente vai ter funções diferentes, não vão ser iguais, tá? Então, a gente tem que a função identidade como resultado, se a gente fizer a composta de uma função com a sua inversa. Desculpa. Sempre vai ter como resultado a identidade, que é a nossa bissetriz, tá? Então, essa bissetriz aqui vai ser sempre o resultado da composta com a sua outra função. Por exemplo, deixa eu apagar aqui, né? Vamos ver se isso é verdade aqui no GeoGebra. Deixa eu apagar e deixar só essas duas funções. Tá? Deixar só essas duas funções aqui. Beleza. Como é que é a função, a composta dessas duas funções? Basta eu pegar Q, abro parênteses, né? De R. Deixa eu ver se abre. Não abre, né? Mas eu posso fazer Q de raiz quadrada, né? SQR. Raiz quadrada de X. Olha lá. Olha o que apareceu aí pra gente. Essa reta em verde aqui, ó. E que reta é essa? Se eu simplificar aqui, ó. Simplificar. Simplificar a função. Qual função, professor? Função f ali, ó. A função que está em verde. Bolinha verde. E dou um Enter. Olha que função é essa. G de x igual a x. G de x igual a x, ou seja, y igual a x. É a nossa função identidade. Beleza? Aqui só apareceu essa parte positiva, por quê? Porque a gente tem a composta de uma com a outra a partir desse ponto, né? A partir no caso, no primeiro quadrante, beleza? Apenas no primeiro quadrante. Então, a gente vai ter, sim, ó, a nossa composta é a identidade. Se a gente fizer ao contrário, professor, se a gente fizer R, abro parêntese, dá Q, né? Mas quem é Q? É x ao quadrado. Dou um Enter. Olha o que vai dar aqui para a gente. Vai dar isso aqui. Porém, se a gente colocar aqui simplificar, né? Simplificar função. Qual é a função? Função H, a última que apareceu. Vai dar um módulo. Por que vai dar um módulo? Eu expliquei isso aqui para vocês numa aula, né? Que a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao seu módulo, lá na aula de função modular. Tá? Então, ele vai dar o módulo apenas, né? Ele vai dar somente a parte positiva. Mas, quando a gente for olhar para identidade, a gente quer simplesmente essa parte aqui, né? Então, dá para a gente dois resultados, porém, a nossa bissetriz vai ser sempre a mesma. Ó. Bissetriz é a mesma aqui, ó. Tanto essa em verde como essa em laranja, né? Beleza? Então, voltando aqui. Então,
a composta das funções de uma função com a sua inversa vai ser ela mesma, vai ser a identidade, beleza? Deixa eu ver se dá tempo da gente ver mais coisas. Aqui tem vários resultados, tem aqui bastante exercício, tá? Vou pular um pouquinho aqui. Eu acho que era isso, essa parte de compostas e inversas, né? E era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Aí, no caso, a gente já passaria para o volume 2, que trata de função exponencial e função logarítmica, tá? Eu acho que dá para a gente ver na próxima aula, tá? Porque eu vou organizar aqui uma outra lista de exercícios para dar tempo da gente ver essa segunda parte. Porque eu não coloquei exercícios de logaritmo, nem exponencial, e nem de sobrejetora, injetora e bijetora, tá? E inversa e composta, que eu vou fazer uma lista só com essa parte, tá? Beleza? Então, acho que por hoje é só. Por hoje dá para a gente finalizar por aqui, só com esse conteúdo aqui, tá? Tranquilo, tranquilo. Dúvidas, perguntas aí? Aí na Hum, próxima aula a gente já começa com esse livro aqui e, e já passo a lista de exercícios para vocês. E lembrando, talvez seja só na próxima quarta-feira a nossa prova, tá? não vai ser nessa semana ainda não, então, né? Só na Não, outra. não. Ah, Essa tranquilo. semana não, tá? Beleza. Aí eu vou avisando lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu vou falando Por com favor. vocês. Então eu Tranquilo. vou até mudar lá também, vou trazer um aviso no SIGA, né? Alguns que acabam que não entrando no grupo, né? Tem gente que não gosta de entrar em grupo de WhatsApp. Então eu vou acabar avisando lá para vocês também, tá? No SIGA. Beleza? Beleza. Dúvidas, perguntas por aqui? Não, senhor. Beleza, está tranquilo. Então a gente se vê na quarta-feira com esse último assunto da primeira prova, tá? Beleza? E vão se preparando aí, vão fazendo a lista de exercícios, que eu vou tirar a Estudar. prova dali. Tranquilo. Até mais. Tchau, Até mais, tchau. pessoal. Boa tarde.